desta atriz, da Cleo, justamente na segunda parte do nosso programa. Agora fique para ouvir e ver a história, e conhecê-la assim, a história da Sofia. Ela é a primeira protagonista desta tarde. Desde que me conheço, desde que me lembro de mim, por gente que sei que fui criada por uns tios, que vivia com os meus primos, embora sempre os identificasse como pais, como irmãos, portanto, e sabia que tinha os meus pais biológicos, mas sempre, isso nunca me foi escondido, sempre soube. Houve até uma altura da minha infância que havia visitas dos meus pais biológicos, portanto, nunca. Só que trazia-me bastante ansiedade. Na verdade. Portanto, acabei por crescer assim no que toca a essas visitas e todos esses contatos traziam-me bastante ansiedade e medos. Nunca questionei os meus tios, sempre entendi que os meus pais, logo muito cedo, aliás, eles, a ideia que tenho é que se separaram, ainda eu não tinha nascido e, portanto, por falta de condições, foi como um ato de amor terem-me entregue, no caso, à irmã do meu pai, portanto, à minha tia. Não era de facto o melhor ambiente que se vivia, não é? Então eu na altura decidi, portanto, saí da escola, decidi começar a trabalhar e fui estudar à noite e pronto, e assim foi. A vida adulta começa aí. Quando eu me deparo depois sozinha, grávida, com uma filha de 10 meses, grávida do outro, e a separar-me, a viver exatamente a mesma história que os meus pais biológicos viveram, foi um pouco diferente, não é? Porque eu não entreguei os meus filhos, fiquei com os meus filhos. Mas foi assim muito impactante. Na altura foi uma dor muito grande, sem dúvida. Eu sabia que a dor tinha que ser vivida e foi, não dava para. Só que depois o sofrimento é uma opção e a partir do momento que eu sei disso, comecei a trilhar para o mais. Hoje em dia, portanto, houve todo aqui um processo de amadurecimento e de integração da minha história e aceitar, concordar com a história. Portanto, é mais o concordar com a história, é como é, do que aceitar ou perdoar. Portanto, foi o que foi. Concordar com a história, seja bem-vinda, Sofia. Obrigada, concordar com a sua história não é aceitar a sua história? Não é a mesma coisa ou há diferença? Eu, dentro de mim, sim, claro, é um pouco diferente. Sinto que o concordar foi como foi. Dentro do... É a sua história. É a história, é exato. A vida quis que fosse assim. A vida e as pessoas. Exatamente. Como é que foi preenchendo na sua alma, como é que foi preenchendo em si o vazio que se sentia e que sentiu durante muito tempo? E às vezes sinto, portanto é um contínuo, portanto esse vazio. Acho que a vida sempre a acontecer, portanto a adolescência, os 20, os 30, conforme a vida foi acontecendo, houve amadurecimento. É como se caminhando, amadurecendo, caindo, levantando. Caindo e tendo força para se levantar, que eu acho que isso é importante, não é? Exato. E acho que foi isso. Acho que é um pouco isso. É um dia de cada vez. Oh, Sofia, vamos então à infância. Vamos começar pelo início, que é por onde se deve começar uma história de vida. A sua infância, contudo, foi uma infância feliz ou não? Sim. Tirando o vazio, como eu explicava, que estava sempre presente, que não tinha a ver com o exterior, com aquilo que estava à minha volta, não é? Portanto, tinha uma família, tinha o meu tio, a minha tia, que, portanto, como pais, não é? A criarem, a educarem-me, os meus primos. E sentiu-os verdadeiramente como pais? Não, isso... eu sentia-me como educadores, como alguém que estava ali a educar, a criar, mas pais eu sempre soube que não eram os meus pais. Portanto, eles sempre lhe contaram a história? Sim, mas eu chamava de pai e mãe, sempre chamei de pai e mãe. Portanto, sempre houve, mal ou bem, não sei, mas houve sempre pai, mãe, irmão, irmã, sim. Mas... Portanto, o irmão e a irmã eram os seus primos? Primos. Uhum. Mais velhos? Mais velhos, 9 anos e 6 anos. Quando eu cheguei lá, eles tinham 9 anos e eu. Portanto, já havia uma diferença, não é? Porque, sim. Porque chegou lá à casa dos tios, bebê? Bebê. Uma semana de nascença, penso. Assim, muito bem. Quando toma consciência justamente da sua origem, portanto, e do facto dos pais terem, não sei se posso colocar esta palavra, abandonado, foi assim que se sentiu, rejeitada, abandonada, quando toma consciência disso? Sim. Nunca foi difícil, lá está,
aceitar ou concordar com a história. Só ali na idade adulta é que eu comecei a amadurecer. Portanto, mas quase sempre é assim, não é? Foi muito difícil para mim porque era muito revoltada, muito vítima, portanto, projetava muito a minha dor, toda a revolta que tinha à minha volta. Mas sentia que aqueles tios faziam às vezes daquilo que seriam os seus pais ou, no fundo, não sentia isso? Sim. Portanto, estou aqui a ver a minha infância, a olhar a escola, a catequese, a ginástica, o grupo de amigos, o aprender violão, todas as coisas normais de uma criança, eu tive tudo. Mas teve tudo e sentiu-se integrada em todos os ambientes ou não? Não conseguia. Por exemplo, em casa, sentia-se bem integrada naquela família? Tenho poucas memórias, tenho muito poucas memórias, até porque os meus tios depois separam-se quando eu tenho 13 anos. Portanto, na adolescência? Foi, nessa altura, e eu não tenho assim muitas memórias, tenho memórias mais de brincar na rua, às vezes faço esse exercício, mas lembro-me dos vazios, inclusive das amigas, de brincar com as amigas, senti sempre aquele sentimento de estar excluída. Mas estava mesmo excluída ou sentia-se excluída? Eu acho que hoje, olhando como adulta, era mesmo um problema seu, qualquer coisa aí acontecia dentro para que se sentisse permanentemente excluída dos ambientes. Sempre. Sentia sempre isso, tinha sempre esse vazio nas relações, todo o tipo. Até mesmo em adulta? Sim, até mesmo em adulta, até mesmo começar realmente a alquimizar toda esta dor dentro de mim. E hoje consegue perceber o que é que levava a essa sensação de rejeição e de estar excluída de todos os ambientes? Pergunto-lhe hoje porque é coach, faz autoanálise, portanto, analisa muito o seu comportamento. Hoje consegue perceber o que é que originava esta sensação? Sim, a percepção que eu tenho, e isto é estudado, não é, na psicologia, claro, que é o in utero. Portanto, todas as sensações que a tua mãe tem, aquilo que ela passa, tu recebes. E tenho quase a certeza que ainda eu estava dentro dela, que já havia a ideia de me entregar. Ou seja, a rejeição começa mesmo aqui dentro. Portanto, eu acho que vem daí. Portanto, depois... Portanto, já nasce rejeitada. Pronto, e depois, portanto, houve logo essa separação, assim, bem abrupta, não é? Portanto, tu estás ali de 9 meses, depois há logo aquela separação, és entregue, não há aquele vínculo, não é? Que é aquela primeira pessoa, aquela primeira relação. Aquilo deve ter sido, dentro da minha psique, deve ter sido muito abrupto e então gerou todas estas emoções. Por tudo ao que julgo saber, os pais visitavam-na, pelo menos nos primeiros tempos. Sim, a ideia que eu tenho, eu nunca vi os meus pais biológicos juntos, isto foi assim de uma forma muito resumida, o meu pai biológico eles tiveram toda a família do lado paterno em África, Angola, retornaram em 74. Aliás, conheceram-se em Moçambique, não foi? Foi. Entretanto, ele foi, mas deixou cá uma família com 4 filhas, já adolescentes, penso, no Porto, e casado. E ele foi para Moçambique e conheceu lá a minha mãe. E ela veio para Portugal. E nasce a minha irmã Débora, que é 1 ano e pouco mais velha que eu, ao mesmo tempo que nasce um outro irmão da outra mulher. Portanto, ele fez tinha 2 famílias. Exato. Sabe que isso aconteceu muito. Exato. Aconteceu muito. O que é que acontece? Naquela altura dos anos 70 e até mesmo antes, nos anos 60, sim. A verdade é que ele não ficou nem com uma mulher nem com outra. Portanto, ele fez os filhos, ficou com 5 filhos daquela mulher, ficou com 2, eu e a minha irmã. E a ideia que tenho é mesmo na minha infância, portanto, ele ia lá visitar porque eu vivia perto da avó paterna. Portanto, também nessa aldeia, sim. Exatamente. E a minha irmã foi entregue a um irmão dele, eu fui entregue a uma irmã dele. E portanto, além de crescermos separadas, ele de vez em quando ia lá visitar a avó, não propriamente a filha, mas a avó, a mãe dele. E era assim que eu tinha esses contatos. E a mãe ele. Também ia visitá-la? A mãe tem umas vagas ideias dela querer sempre muito. Eu acho que ela fez realmente o melhor. Hoje, olhando, ela querer sempre muito estar e levar-nos. Depois ela casou, teve um outro filho, casou com um suíço, vivia ela em Cascais. Nessa altura ela quis levá-la, não foi? Quis. Nessa altura, e acho que, pronto, eu cresci com todos aqueles medos e eu disse que não, os meus tios entenderam, permitiram isso. Antigamente não, a menina está bem aqui, e eu sempre que ia lá de férias, lá a Cascais, que era pertíssimo também, eu ficava muito mal, muito nervosa. Muito ansiosa, era? Muito ansiosa, com medos. E hoje consegue perceber também porque essa reação?
Não sei, tinha medo que me tirassem, talvez porque foi tão abrupto. Olha, agora estou a fazer análise neste momento. Está a fazer comigo. Estou a fazer. Mas, é bom, não é? Conversar sobre estas coisas. E é bom nós conseguirmos também crescer com isto, não é? Analisarmos e fazermos. Não, porque senão temos estas sombras até ao final da nossa vida, não é? Não vivemos em pleno, não é? Então, não é? Estávamos a analisar isso, portanto, essa ansiedade. E essa ansiedade, talvez por aquele corte assim tão abrupto, não é? Lá está, com todas as ansiedades, imagina, eu acho que o ser humano desenvolve um trauma, não é? O trauma fica instalado, esse trauma em memória. Automaticamente tu tens reações de ansiedade, reações físicas, reações, não é? Acabas por reagir em vez de agir. Eu acho que era um pouco por aí, talvez aquele trauma, aquele bloqueio, depois quando ia era uma defesa, não, eu estou segura é ali. Eu estava aqui a pensar, se a Sofia tratava os tios por pais e ao fim e ao cabo, bem ou mal, eles fizeram as vezes de pais, não é? Como é que encarava estas duas figuras que apareciam na sua vida de vez em quando? Sabendo que eram os pais biológicos. Excluí-os. Dentro do meu coração eu excluía. Que Portanto, hoje não tinham vejo importância na sua vida? Não, eu excluía, era medo, era muito... Eu hoje vejo que foi um erro e que foi uma postura muito arrogante, de miúda. Acha? Mas era a minha defesa, não é? Na verdade era, mas hoje como eu olho e como eu vejo, se calhar... Mas também não sabia fazer de outra maneira. Consegue hoje em dia ter alguma ternura por estas duas figuras, os seus consigo. progenitores? Consigo. Mas construir depois alguma relação com eles? O meu pai biológico já partiu, talvez há 2, 3 anos, não tenho percepção. Nunca construí. Porque não teve vontade disso, porque ele também não permitiu, porque a vida vos separou irremediavelmente? Ele não construiu, ele não era dotado portanto, a construir. Ainda houve uma ou outra conversa e uma tentativa mas ficava por ali, não havia aquela coisa de querer construir. E com a mãe? Com a mãe, sim. Ali aos meus 17 anos, rebelde, o que é que eu fui fazer? Eu estranharia que não fosse rebelde. Estava no 10º ano, talvez, e lembro-me de curso de verão. Eu vivia ali numa aldeia perto de Sobral, Montegraça, Malveira ali, e entretanto estávamos no verão e eu lembro-me de ver qualquer coisa no jornal, um casting qualquer. Foi quando quis ser modelo? Que passou completamente ao lado, mas nem era propriamente modelo. Podia ser perfeitamente. Nem era propriamente modelo, era talvez anúncios, ganhar dinheiro. Modelo fotográfico, por exemplo, claro. E então, na altura, eu lembro-me eu estava a estudar já, estava no 10º ano, e eu lembro da minha tia, eles estavam separados, os meus tios, eu vivia com a minha tia na altura, eu lembro da minha tia dizer, então, mas fala com o teu pai, e eu não havia contato. E houve lá um dia que liguei-lhe, para ele poder então ajudar, foi assim a primeira coisa que eu disse, porque não, realmente, estou com 15 anos, 14, 15, se calhar, porque não eu agora falar com ele e ele poder-me ajudar. A minha mãe nessa altura não estava, eu a partir dos 7 anos perdi contato com ela, depois só voltei a ter aqui, aos 17. E depois houve aí uma ruptura muito grande e uma revolta, porque ele depois disse que sim, mas depois deixou-me de atender telefonemas. Foi assim uma coisa bem estranha na altura, tenho assim umas vagas memórias, e ele disse que sim, quase tipo para calar, e depois, ok, não, vai... E com a mãe? Esquece que eu existo e tal. Com a mãe entre os 7 e os 17 não há contacto? Tive contato. E depois aos 17 anos? Vou ver em tribunal, os dois. Foi muito... O que é que eu fiz? 10º ano, estava na escola, ali em Torres Vedras. Assim, já sei o que é que eu vou fazer. Revoltada com o meu pai biológico na altura por ele não ter, fui ao tribunal de nós sozinha, sem ninguém saber. Como é que eu posso fazer para eles me darem pensão de alimentos? Porque são os meus pais, mas é só para o pai, não para a mãe, porque a mãe não tem nenhum contato na altura. Isto foi assim uma coisa com 15 anos. E a verdade, Manel, é que entrou-se com o processo, nem eu sei hoje em dia, parece que é uma memória tão longe, nem sei como é que isto tudo aconteceu, mas eu, entretanto, entrei com o processo, fui para Lisboa procurar a minha certidão de nascimento, não sabia onde é que tinha sido registada, e depois, às tantas, assim, vagas ideias, recebo carta em casa convocada, que é então a audiência para os meus pais biológicos. E é aí que eu revejo a minha mãe. Que eu fiquei 10 anos depois. Nem esperava, foi assim uma coisa, e não foi da melhor maneira. E eu disse, isto não era para ti, não era para ela na altura, isto era, olha, uma rebeldia para o pai, biológico e tal. Não deu em nada? Deu, sim, senhora. Deu? Até aos meus 18 anos pagaram 75 euros cada um. Incrível, não é? Incrível mesmo. Sim, senhor. E a partir daí passa a ter relação com a mãe ou não? A partir daí passo. E recupera-se algum tipo de vínculo?
Recupera-se daquilo que se conseguia fazer. Portanto, a minha mãe era uma pessoa, nem eu consigo caracterizar muito bem. Nem sei onde é que ela está neste momento e não quero de maneira a desonrar aqui o nome dela, mas era difícil de entendê-la. Eu acho que uma mulher bastante sofrida, intelectualmente havia ali coisas que eu não entendia, enfim, eu fazia que não percebia certas e determinadas coisas para poder estar perto, e de vez em quando ia lá visitá-la a Cascais e tal, e a relação era isso. Depois eram, sei lá, até aos meus 20 e tais, fui tendo contato com ela, até que houve um dia que deixou de atender o telefone, nunca mais soube nada dela. E já sei que tem uma data de irmãos, não é? Exato. Espalhados, Exato. do pai, da mãe. Tem contactos, foi tendo contacto com os irmãos ou também não? Pronto, os meus irmãos do lado do meu pai eu conheci, mas já há muitos anos que perdi contato, mas, por exemplo, se for ao Facebook, sei que eles estão lá, vou procurar, sei onde é que eles estão, sei que eles estão no norte do país. E consegue saber o que é que estão a fazer através mais ou menos, das redes sociais. Tal, mas perdemos muito Sim. o contato, e cada um na sua vida. Com a minha irmã Débora também através do Facebook, mas Portanto, é a irmã de pai e de mãe. a única, exatamente. Depois tenho um irmão que acho eu que está na Suíça, mas todos despertos, não temos relação, está tudo assim meio perdido na vida. Então, aquilo que nós entendemos como uma família bem estruturada não teve. Ai, não. E isto fez com que crescesse com rebeldia, já percebemos, com ansiedade também, em alguns momentos, que adulta é que se construiu no meio disto tudo. Pronto, depois ali aos meus 17, 18 anos, Já agora, que impacto é que teve a separação dos tios em si? Teve algum impacto? teve impacto, sim. Tem sim umas vagas memórias também, mas sim. Era o mais aproximado que tinha de uma família. Sim. E depois nessa altura, portanto, os tios separam-se, eu depois acabo por ir viver durante um tempo com a tia e depois a tia depois encontra alguém, casa com essa pessoa e nessa altura é a altura que eu saio e vou para a vida adulta. Sim, mas que com 18 anos? 17, ainda não tinha 18. Ainda Então, não tinha 18. quando se parte para a vida adulta aos 17 anos, com que estrutura é que contava? E para casa de quem? Exatamente. Nenhuma, eu trabalhava. Estava à espera dessa resposta. Que trabalho? Estudava nessa altura, não? Pronto, eu entretanto trabalhava em Torres e saí do secundário e encontrei portanto, porque queria dinheiro, porque, enfim, as condições não eram as melhores na altura, e, entretanto, fui procurar emprego. Então, o meu primeiro emprego foi na Malveira, numa loja de roupa de crianças, lá numas galerias, e eu sempre tive muita facilidade em criar empatia com as pessoas, e elas realmente... E a partir daí, portanto, criei empatia com essas pessoas. Depois dessa loja, que fechou logo, convidaram, porque gostaram muito de mim, da loja à frente, convidaram para trabalhar na venda do Pinheiro. E eu fiquei, e a partir daí comecei a criar imensas pessoas, assim, quase família ali na venda do Pinheiro, e nessa altura trabalhava lá, numa loja de decoração de interiores, e depois fui trabalhar numa clínica, e sempre ali no centro da venda do Pinheiro, e comecei a fazer muitas pessoas amigas, as senhoras que iam lá, as compras, não sei o quê, e estavam a construir lá uns T0s. E eu disse, eu venho para aqui. E foi assim. Pronto, comecei-me a sentir em casa ali na venda do Pinheiro. Começou a construir a sua vida autónoma. Exatamente. E quando é que começa a reorganizar-se? Como? De que forma? Quando? Com quem? A reorganizar-se interiormente? Pronto, aquilo foi realmente... Coincide na mesma fase? Pronto, eu nessa altura, quando saí de casa, eu sabia que não estava nada bem. Aquilo foi, bora lá, porque aqui não estás bem, mas sabia, eu lembro-me de chorar imenso. E tinha um namorado na altura também ali daquela zona, que foi o meu primeiro namorado, que durou uns 4, 5 anos, foi 4, 5 anos de namoro. E de alguma forma também pilar, porque tinha a família ali perto dele e tal. Família que gostava de si, recebiam-na bem? Sim, recebiam bem. Sentia-se bem lá, em casa? Sim. Mas éramos miúdos, depois crescemos e pronto. E nessa altura, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei lá foi procurar ajuda psicológica. E foi aí que entra as terapias alternativas na minha vida, aos 18 anos. Foi aí que começou o meu caminho de desenvolvimento pessoal. Eu sabia que eu não estava bem, Era eu muito chorava crescida por com 18 tudo. anos, é incrível. É verdade. Até hoje ainda penso assim, bem... Que procurar aos 18 anos psicólogo ou uma psiquiatra ou o que fosse? Fui psicóloga e psiquiatra na extensão, em Mafra, que era uma extensão da Júlia de Matos, lembro perfeitamente. E eu assim, fui, depois estive durante 6 Chega meses. Lá e estava com... pede quê? Pede ajuda? Não estou bem, saí de casa, não me sinto bem, tenho a minha história assim. É como se eu desde miúda, eu tinha desde os 10 anos que eu escrevia sobre as minhas emoções, portanto isto já vem desde Escrevia para a gaveta. Era.
Escrevia para a gaveta. Sabia ir bem? Sabia, muito bem. Era ali que eu me encontrava. Então, Era terapêutico para si, não é? É escrita terapêutica mesmo. É o que se faz numa psicoterapia, é libertar tudo o que lá está dentro. Ou seja, inconscientemente ia sempre sendo isso e depois eu preciso de ajuda, preciso de estabelecer aqui, regular-me, porque imagina, eu estava aqui com o namorado, se calhar as pessoas mais próximas é que pagavam, e de repente se havia algo que me despoltasse uma ferida, algum sentimento, não é? Os gatilhos, eu, sei lá, tornava-me agressiva, dizia disparates, coisas assim, não é? Isso não era, eu sabia que isto era tão impulsivo, quando parava, isto não é tudo. Calma, isto vais ter que encontrar. E pronto, nessa altura foi, até que depois, entretanto, entro lá num café lá na Venda do Pinheiro e vi assim um folheto que dizia Reiki. Comecei a ler sobre Esta é aquilo. uma terapia alternativa. Foi. Eu assim, porque eu sabia que a medicação não era para mim. Eu não queria fazer. Não, a medicação não vai às causas, a medicação atenua os sintomas ou resolve isso. Às vezes é necessário para fazer alguma compensação, assim, mas ainda assim, com a alimentação. É boa para a ansiedade, por exemplo, crises. Mas se nós conseguirmos fazer alimentação, exercício, as coisas todas para autorregularmos e buscar serotonina, aquelas coisas todas que precisamos, não é? Que há em falta, eu acredito que podemos fazê-lo. Temos é que criar rituais. Com esse folheto do Reiki, o que é que fez? Pronto. Francarejo, comecei a pesquisar. Tudo com 18? Foi, 17, 18 anos. Comecei a pesquisar sobre isso. Isso é que eu acho extraordinário. 17, 18 anos. É verdade. Você fez aquilo que muita gente não faz nem aos 20, nem aos 30, nem aos 40. Eu tenho 37, portanto há 20 anos que saí de casa, neste caso. Há 20 anos Eu com sei aos 37. 17. 20 anos, tenho 37. Calma, deixas muito nova, sim, mas a verdade é que a vida já passou muitos anos. Então foi a partir desse momento que começa a fazer análise, autoanálise, a entender-se A e a entender-me. entender porque é que se sentia como se sentia. A ler livros, mas, Manel, a entender-me, a tornar uma pessoa mais tranquila e Leva madura. muito tempo. Ir às feridas e... e foi assim, os meus 20 era tomar consciência e nós achámos assim, caramba, quanto mais consciência tenho, parece que mais para o buraco vou, a sensação sempre de dor, parece que as coisas não andavam, enfim. E o que é que procurava? Então, pronto, depois comecei a ler bastante, depois tive um outro namorado que tinha uma mãe também bastante espiritual, foi mais um caminho de abertura. Esse é o namorado tóxico ou não? Não. Esse foi antes, aos meus 20. Depois eu fui, entretanto, estudar à noite, acabar o 12º ano. Portanto, trabalhava e estudava? Sim, estudava sempre. Nunca parei de estudar, sempre tive esta coisa de estudar como boa virginiana, sempre a estudar, sempre a querer saber. E então, depois fui fazer o 12º ano à noite, em Torres Vedras, e a minha vida depois passa toda para ali. E depois as pessoas, as sincronias, depois vai aparecendo. Eu comecei com espaços que frequentava para fazermos meditações, depois retiros de fim de semana e de dias, depois fui fazer uma certificação internacional e aí foi realmente a mudança do método Heal Your Life, que é da Louise Hay, que é uma pioneira em desenvolvimento pessoal, que ela teve assim uma grande vida também, de abuso, assim, e ela é realmente uma mentora fantástica. E ela dizia assim, num dos livros, nós escolhemos os pais onde nascemos. E aquilo, essa é uma para frase mim, que eu uso muito. não é? É. E aquilo, quando eu li, que é o livro Pode Curar a Sua Vida, Você Pode Curar a Sua Vida, foi assim o meu primeiro livro assim, que impactou. Nós escolhemos os pais. Quando aquilo entrou de tal maneira, não é? Parece que tu sais daquela vitimização toda, a tornar-te mais responsável pela tua vida. Ok, eu escolho os pais onde eu nasci. Então, no seu caso, não terá sido uma boa escolha, não? De quê? Dos pais? Eu acho que, apesar de todas as provações e desafios, a verdade é que se eu escolhi é porque me propus a isso, seja lá porque tenha sido, não é? E hoje, olhando para mim e para as pessoas todas que estão à minha volta, no meu trabalho e tudo mais, se calhar é a mesma missão. Se calhar eu hoje vejo Se que não há tivesse algo tido aqueles maior. pais, que eu acho assim, talvez até um pouco levianamente, não foi uma boa escolha sua, o que é certo é que se não tivesse tido aqueles pais, possivelmente hoje não estaria aqui a mulher que é a conversar comigo e realizada nas suas atividades. Há por sempre exemplo. os dois caminhos, não é, Manel? E há sempre duas leituras, não é? Há sempre dois caminhos. Ou eu fazia uma treta e ia pelos caminhos iguais, ou então, por sangue no olho, como se costuma dizer, a raiva, tu vais fazer diferente.
E então foi um bocadinho por aí, mas isto tudo numa fase. E depois começas a tornar-te mais calma, mais serena, mais contigo mesma, mais enraizada. E como é que se compatibiliza essa serenidade, tranquilidade, depois com uma vida amorosa que não vai correndo bem? Porque há aí uma relação tóxica entretanto, deve ter sido o seu terceiro namorado. É, depois foi, exato. E depois, portanto, aliás, todos. Uns, se calhar, melhores, mais... E até o pai dos seus filhos também não é... Com mais paciência para mim, uns, e outros menos, e outros, se calhar, completamente agressivos. O que é que isto significa? Que eu estava constantemente a projetar a minha dor de abandono, de rejeição, não é, nas relações. Atraía... Então era a sua postura que estava errada nas relações? Não. A verdade é que nós atraímos espelhos, na altura. E como atraímos o espelho, também atraía os carrascos, digamos assim, que para... doer mais, né? Estar ali na ferida. De novo uma escolha sua? É? Quase, um imã. Aquilo nem era muito escolha. Eu costumo dizer, aqueles que bate o coração, aquele que palpita as borboletas, normalmente é o errado. Normalmente é para torcer. Então, foi. As minhas relações amorosas foram todas. Assim, olhando para as relações, que foram 4 relações até o pai dos meus filhos, assim, mais sérias, não são más pessoas, não, de maneira nenhuma. Depois nas relações é que nós nos transformamos, viramos, é a sombra total nas relações, não é? Estamos a projetar coisas, dizemos coisas, não é nada bom. Enfim. Então, mas se a primeira não funcionou, também eram muito novos, a segunda não funciona, o terceiro não funciona, depois do pai dos seus filhos, o que é que aconteceu? Não foi aprendendo com essas histórias? Foi ali no pai dos meus filhos que eu fiz uma grande virada de chave na parte das relações. Porque, repare, eu já tinha entendimento e surge aqui um outro lado de abertura de consciência que eu não tinha, mesmo. Tive mesmo que ir essa dor profunda. Eu sabia de facto que havia estas relações, que eu atraía, tinha consciência, mas do tomar consciência, não é? Que às vezes nós até tomamos. Ao perceber e fazer os movimentos e as mudanças, era isso que me faltava, na verdade. Que eu percebi, ou seja, eu costumo dizer... Então, conscientemente sabia o que é que estava a fazer em cada relação? É assim, por exemplo, com o pai dos meus filhos... por exemplo, antes do pai dos meus filhos, eu tinha consciência... O pai dos seus filhos é outro caso. É, outro caso, mas antes do pai dos meus filhos, que foi uma relação de 3, 4 anos, vais, que eu tinha consciência de, e na altura eu já estava a fazer este caminho, eu tinha, ok, ele está-me constantemente a dizer, eu dizia isto até às minhas amigas, sabes o que é que esta relação diz? Ele está constantemente a dizer, ama-te ou isto piora, ama-te ou isto piora, do género. E eu ter essa consciência e saber sair dali, não conseguia sair dali. É um ciclo vicioso, não saía. Nem pediu ajuda? Não pedi ajuda. Acabou com algo assim dramático, dele empurrar-me, assim, uma coisa muito feia e pronto. E acabou da pior maneira. Senão, se calhar, andávamos ali mais não sei quanto tempo. Com o pai dos filhos? Acreditou que esse seria o homem com quem iria ficar? Sim, acreditei. As borboletas no estômago. Acreditei. Não, numa fase não? inicial, eu quando conheci o pai dos meus filhos, eu olhei e não disse nada a ver, absolutamente nada a ver comigo. Em nada, absolutamente nada mesmo. E foi um bocadinho por insistência, perdoa-se, nos estás a ouvir, não, mas hoje com todo o respeito tenho por ele com o pai dos... Mas foi um bocadinho a insistência dele, do género... Tem respeito pelos outros? Sim, tudo muito fechado, tudo muito bem. Não tem resolvido? E, entretanto, aquela coisa de insistência, eu acho que ele olhou para mim e disse, ok, a Sofia, vamos, portanto vai ser... a mãe dos meus filhos, algo lá inconsciente. E aquilo foi insistência, e quando dei por mim, estávamos os dois. Ou seja, naquela fase inicial houve um encantamento de... Eu sentia a segurança do masculino, a proteção, tudo aquilo que eu nunca tinha tido. O pai que não teve. Exatamente. E ao mesmo tempo despertou em mim a maternidade. Bora, está na altura, bora criar uma família então. Foi que eu tinha na altura 29, 30 anos. Então desse encantamento nasce a filha? Houve um aborto primeiro e depois, passado 10 meses, engravidei da Pilar e ali na gravidez as coisas já não estavam, já estávamos a espelhar muita sombra mesmo. A maternidade trouxe-me coisas que eu nunca pensei na vida, de ir buscar medos profundos, desenvolvi ataques de pânico na gravidez. Se já estavam cá foi tipo erupção. A gravidez trouxe-me assim coisas e foi... Tive medo de ser mãe?
apesar da vontade? Do segundo filho estava mais sozinha, tive ali um bocado mais do desamparo, Pronto, e depois engravido, depois ao primeiro ano de Pilar, não é? Da primeira filha, e depois as coisas já não estavam bem. Mas foi bom ser mãe da Pilar? Foi. Pergunto-lhe porque não teve uma mãe. Exatamente. Foi, mas como é que eu ia dizer isto? E os meus filhos, de facto, têm sido quase que a minha âncora para tudo aquilo que eu tenho vindo a conquistar, mas eu tive que me preparar a ferros para sê-lo. Aí então vem-me tanta sombra, tanta dor, tanta projeção da maternidade. E depois, quando eu comecei a estudar uma área que é as constelações familiares, eu comecei a entender algo ainda mais profundo na maternidade. Aquilo que eu não tive, depois... Ok, estás-te a deparar com a tua vulnerabilidade, estás-te a deparar com a tua criança, tens aqui uma criança. Ai, é assim, meu Deus. E então a maternidade trouxe-me isso, mas trouxe-me um amadurecimento. Foi a Sofia mulher. É isto. A Sofia mulher, a Sofia mais madura. Apesar dos desafios, pronto, que houve com a maternidade. Essa relação, depois, como é que fica a relação com o pai da Pilar? Separaram-se? Separamos, depois ela tinha 10 meses, separamos-nos. Separamos-nos ali no fim do ano, janeiro, e eu arranjei uma casa, fui viver para essa casa, comecei, ok, tipo aquela coisa de fênix, ok, já passamos, portanto, bora então. Começar de novo, recomeçar. Começar de novo. E quando eu começo a ganhar força, ele surge, passado um mês e tal. Conciliação. E surge para quê? Para engravidar do Matias outra vez e vai outra vez embora. Manel, lá está, há coisas que não têm explicação. A interpretação que eu faço é, realmente não funcionou, foi como foi muito doloroso na altura. Eu estava a querer dar um significado a tudo aquilo que não tive. Não, é aqui que eu quero fazer família, eu quero fazer. Volta a ser abandonada. O sentimento foi exatamente esse. Na altura, nem um nem outro já não estava a funcionar, mas a verdade é que ele sai, não é? Ele sai, faz o movimento de sair, eu fico grávida com a Pilar e ele começa logo uma relação. Portanto, acabo, sim, se calhar se isso não tivesse acontecido e se tivéssemos os dois amadurecido, quem sabe, não é? Se não teríamos reconciliado. Talvez não, porque se calhar nunca iríamos funcionar. Mas como ele sai e faz esse movimento, automaticamente ficou encerrada aqui a nossa relação. Pronto, e foi assim. Portanto, ainda a Pilar é muito novinha, já está grávida do Matias e só. E sozinha, exatamente. Transformação, isto deve ter sido muito doloroso, não? E outra vez a mexer com muitas sombras. Muitas. Que estão lá desde a infância. E foi aí que, de facto, eu entendi muita coisa. Foi aí que eu entendi, principalmente, as relações, o que é que eu estava ali a vivenciar, aqueles padrões todos, porque repare, eu sentia, ok, isto é falta de confiança, falta de autoestima, nas relações que tinha, toxicidade, ciclos, mas quando eu entendo, Manela, quando eu, entretanto, especializei-me em codependência emocional, comecei a estudar muito sobre o tema e começo a perceber que toda aquela dinâmica... Porque aquilo que ao fim e ao cabo sempre teve foi dependência emocional. Eu começo a estudar mesmo a sério, fui-me especializar em codependência emocional e eu comecei a olhar para toda aquela dinâmica comportamental e comecei a ver-me e a dar nomes e a trazer clareza, não é? E a pensar, ok, foi isto que eu vivi uma vida toda, eu entendo então porque é que eu não conseguia sair daqui, porque é um ciclo vicioso e tu precisas usar Alcoólicos Anónimos. Codependência emocional é igual, é uma recuperação, tu precisas... Muitos de nós somos dependentes emocionais. E precisamos... E quando eu entendi que, de facto, ok, isto não é só tomar consciência, precisas fazer de facto, pronto, isso foi um passo, começou Não voltou a ter nenhum relacionamento? Tive um pequeno relacionamento há 2, 3 anos atrás, pronto, e voltou a estar dependente? Não, foi pelo contrário, aí por acaso foi um bocadinho o oposto, eu não estava preparada, estava naquela fase de filhos muito pequeninos, querer construir o meu negócio, porque na verdade trabalho por conta própria, então tudo isso a minha cabeça não dava. E acha que agora está preparada? Acho que começo a preparar. Acho que sim. Espero que para o ano já fazer férias em família. Agora já abro o meu coração, já consigo. O que eu acho espantoso em toda a sua história de vida e sobretudo naquilo que me está a relatar desde que começámos a conversar é que
As coisas estão encaixadas na sua vida, pelo menos é a ideia que eu tenho, a ponto de não culpabilizar nenhum homem, nem nenhuma figura, nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém da sua família. Portanto, neste momento, aquilo que eu encontro em si é a falta de ressentimento em relação, seja à mãe, seja à tia, seja ao tio, seja a quem for. Isso deveu-se ao tal movimento que fui fazendo depois ali quando estava grávida. Porque se foi uma jovem revoltada, hoje não a encontro revoltada. Não, mas já fui muito, é verdade. Sim. Mas isso deveu-se, lá está, o tal amadurecimento, o tal humilde ser, ires para um lugar de humildade que é, nessa altura, quando eu estou grávida do Matias, eu estava a sofrer tanto. Foi assim uma coisa, tipo, ela tinha 10 meses, eu estava grávida, ainda a relacionar-me, a tentar desapegar-me da parte romântica. Isso depois ficou arrumadinho, mas pronto. Então eu estava a sofrer tanto, eu sabia que tinha que viver aquela dor, era inevitável, lá está, como se diz muito, o sofrimento é que é a opção, não é? Não, a dor é inevitável, o sofrimento é a opção, não é? E então eu pensei, eu tenho que ver, pronto, há a vantagem de facto destas autoanálises desde sempre e eu automaticamente, apesar de estar a viver a dor, eu pensei logo, eu tenho que entender porque é que eu fui viver isto outra vez. Tem que haver aqui algo maior. E foi aí que eu entendi, de facto, que eu vivi, de facto, tudo igualzinho. Eu repeti o padrão. Uma lealdade aos meus pais biológicos. A história é idêntica àquilo que eles viveram, foi aquilo que eu vivi. Os filhos, a diferença de idades, tudo. E isso depois eu encontro aqui algumas respostas nas constelações familiares e quando eu começo a fazer esses movimentos e a estudar, eu entendo que nós todos somos um sistema, não é? Constelações familiares, eu entendo que existe uma hierarquia. Independentemente da nossa dor, e essa foi sempre trabalhada, se os meus pais, não é, deram-me vida, automaticamente eles são maiores que eu só preciso de os honrar e respeitar. O resto, desenrasca-te aí com as tuas dores emocionais e vai trabalhando, que tem sido, é o que eu digo, muitas vezes há momentos que eu sinto vazio, há momentos que eu sinto falta de colo de mãe, há momentos que eu sinto tudo isso, não é? Todo esse desamparo. E sabe dar colo de mãe aos filhos? Sim. E tento nunca fazer aquela projeção, porque codependência emocional também faz o quê? Que se tu não tiveres também, vais querer que a tua filha te dê, ou o teu filho. Estas dinâmicas muito tóxicas também se dão na maternidade. Falo um bocadinho, sem entrar muito em pormenores, por causa de preservarmos também a intimidade deles. Fala-me um bocadinho de um e do outro. Como é que é a Pilar, como é que é o Matias? A Pilar que idade tem agora? Fez 6 em abril, uma carneira assim cheia de energia, fala imenso, desde um ano e meio que ela fala tudo, parece uma adulta, super inteligente. Tem a ver consigo? Enfim, é muito parecida comigo, ela é muito parecida comigo. O Matias é muito parecido com o pai, por acaso, mais introvertido. O Matias tem quê? 5, 4? 4, faz 5 em novembro. Mais introvertido, mais na dele, está ainda com alguma dificuldade na fala, o oposto da irmã. Pronto, são os dois, quase parecem gêmeos, não vivem um sem o outro, tem ali uma ligação fantástica e a nossa dinâmica familiar é quase que uma equipa. E é muito isto que eu incuto aos meus filhos. Eles despem-se, põem a roupa na máquina, eles não sei o quê. Acho muito bem, claro. Aquelas coisinhas todas, sim. de fazer a cama, pôr nanana, pronto, todas as rotinas. A mãe, por exemplo, muitas vezes, há 1 ou 2 dias de semana, à noite tenho Zoom às 9h30 com as alunas, eles vão para a cama às 9, adormecem 5 minutos, mas estão a ouvir, a mãe está na sala, eles estão ali a ler, sabem que eles respeitam-me imenso, eles sabem que a mãe está aqui e está a fazer o melhor. E entretanto montou-se o negócio, cá está, não só, mas também através das redes sociais. Foi, as redes sociais vieram um bocadinho aqui, já fazia algumas consultas antes também da durante a pandemia, não é? Pandemia, eu tive com eles 18 meses, 24/24 lá em casa, então tive que me reinventar, pronto. E então... E o que é que faz? É coaching? Não, coaching é uma das ferramentas, eu considero que sou mentora, eu acabo por... facilitar caminhos, gosto de ensinar, gosto muito de ensinar. Adoro aprender e depois tenho muita facilidade em ensinar. É boa comunicadora também. Exato. E obrigada. Penso. Então tenho facilidade em ensinar, porque, Manel, uma coisa que eu aprendi é que eu sei mesmo por experiência, não dá para tu mudares ninguém. Elas é que têm que fazer o trabalho delas, não é? Então, mas dá para apontar caminhos, não é? Ou apontar ferramentas, não é? E eu trago todos também estes foi isso que conceitos. aprendeu com a vida, não é? Com a vida e com as formações que foi fazendo.
Por exemplo, eu tenho uma formação em codependência emocional, onde falamos e trabalhamos as constelações, são movimentos profundos e todas elas, na maior parte, Manela, eu não sou a única, não é? Elas ressoam muito com a minha história, histórias idênticas. Então, o que é que acontece aqui é irmos para o comum, sou um ser comum, que estou aqui a partilhar conhecimento. E então, acabamos por, não é? Elas acabam Há aqui por partilha, fazer... não é? De parte a parte. Ouvi dizer, julgo saber, que tem um curso para se esquecer o ex, para fazer o luto de uma relação, é isso? Sim, isso foi um curso, foi logo dos meus primeiros, está lá também dentro da academia, mas o curso que eu considero assim um projeto. Mas eu acho isso de vida, importante, porque há que fazer o luto, não é só o luto com a perda de uma pessoa que amamos, é o luto do fim de uma relação, não é? Sem dúvida. De um projeto a dois que fracassa. Por exemplo, a minha academia é composta por vários estágios, desde o esqueceres o ex ao começaste a relacionar. Eu tenho um curso, imagina, hoje em dia, as mulheres querem se relacionar, solteiras, tenho imensas mulheres solteiras de 40. São mais mulheres que a só procuram? mulheres, só trabalho com mulheres. Porquê? Porque eu escolhi assim, pronto, escolhi porque, sabe o que é que eu acredito, Manel? Mulheres curam-se com mulheres, homens curam-se com homens. Eu ajudo Isso é curioso, a trabalhar como o uma mulher. feminino. Pronto. Através da psicanálise. Pronto, mas aqui no trabalho que fazemos, trabalhamos o nosso feminino enquanto mulher. Então eu acredito que estar a direcionar para os dois, homem e mulher, não faz sentido. Sim. Então, estava-me a falar de exemplos concretos. Pronto, por exemplo, tenho muitas mulheres que se identificam com estas dinâmicas comportamentais, não é? Que estão constantemente a fazer estes ciclos viciosos. Depois é muito doloroso, porque depois desacreditas em ti. Às tantas, tu passas de uma relação, depois passas para outra, já te colocas em causa, já estás completamente desesperado, porque estás sempre a atrair as mesmas dinâmicas, não é? Então, elas vêm com, eu preciso ir a fundo, eu preciso As mulheres são perceber. mais analíticas? Sim, elas têm, principalmente o perfil com quem eu trabalho, que é muita codependência. O que é que esta mulher faz? Esta mulher tem um poder de autoanálise gigante, muito grande. Então, mas, por vezes, por isso eu trabalho com o feminino, estão tão na cabeça masculino, estão a racionalizar, estão a pensar, não entram em processos. O processo Ou então precisa entram num entrar no processo corpo. errado, não é? É, porque estás sempre a pensar, estás a trazer muita lógica àquilo que não precisa de lógica, tu precisas de entrar no processo. Então é muito este caminho de ir para dentro, que foi sempre o meu problema também. Eu sabia tudo, muito inteligente, sabia todos os cursos para trás e para a frente, livros, tá. O que é que isso me adianta se tu não entras no processo, tu não acolhes as tuas dores, tu não... Então é um bocadinho isto, é este caminho de ir para dentro. A partir do momento que começas a fazer esse trabalho de ir realmente para dentro e a ir àquilo que precisa de ser visto, olhado, fazer os movimentos, as relações depois também começam a melhorar, todo tipo. Então, neste momento, em que estádio é que se encontra? Quem é esta mulher que eu tenho à minha frente agora? Esta mulher, mãe, não é? Tenho duas grandes áreas, que é a parte profissional e de ser mãe, e depois estou naquela fase, de há um ano para cá, de cada vez mais começar a tirar tempo para mim. Comecei a fazer ginásio, comecei a ter Isso também é alguma vida importante, não é? social. Eu tinha abdicado muito disso, não é? Não conseguia. E é isso que aconselha, por exemplo, às outras mulheres? Sim, portanto... Tempo para elas. É. Então é isso. Para fazer as coisas de que elas gostem e que lhe deem prazer. É isso? Sim. Que vivam o seu propósito, que estejam alinhadas com aquilo que elas Há muitas pessoas que não descobrem o propósito ao longo de uma vida inteira. É verdade. Ainda ontem fizemos uma aula sobre isso à noite. Propósito de alma, porque a tua história tem sempre algo incrível. Todas nós temos uma história incrível, há sempre algo incrível para tu trazeres e acrescentares ao mundo. O propósito é sempre acrescentar ao mundo, é para o macro. Então o que é que tu podes acrescentar ao mundo, não é? O que é que tu podes trazer para o mundo? Então... O que é que acha que a Sofia traz para o mundo? Eu desperto consciências. Eu vou despertando consciências e tenho uma... Porque a sua já está desperta? Sabe uma coisa interessante? A sua está desperta completamente? Estou no caminho. E vai estar até morrer. Uma coisa Mas acho que isso é bom, não é? É. Também. Senão é redutor. Sabe, uma coisa interessante que muitas alunas me dizem, eu fico, uau, a percepção que elas têm, muitas delas, que eu acolho, tenho aquela energia de mãe, fantástico, não é? O colo. O colo, não é? E eu assim, uau,
aquilo que eu não tive, eu estou a conseguir também passar isso e dar aos meus filhos, dar às minhas alunas, dar esse porto de abrigo. Isso também é fantástico para mim. Como é que as pessoas encontram-na em termos profissionais? Então eu uso o Instagram principalmente, sofia.selflove, @sofia.selflove e tenho o Facebook que é igual e pronto, depois tenho dentro da academia que é o site Sofia Self-love, love, amor. O amor é a chave? O amor é a chave, sem dúvida. Quando tiveres dúvidas, vai para o coração. É isso. Sofia, gostei muito de conversar consigo. Muito obrigada também. Gostou da análise que fez comigo? Gostei, sim, À senhora. saída passa pelo guichê e paga. Estou a brincar. bem. Estou a brincar Estas com conversas são sempre interessantes, estamos sempre a descobrir coisas. Não, mas Não é que é? ao mesmo tempo estou também a fazer análise consigo, não é? Portanto, há aí muita coisa em que eu me revejo, não é? Adorei, obrigada. Não, eu Manuel. gostei muito. Portanto, cá está a primeira protagonista desta tarde e, curiosamente, eu acho que realmente não há coincidências.